Você já parou para pensar por que algumas pessoas vencem em silêncio enquanto outras fazem barulho, mas continuam paradas no mesmo lugar? Existe algo por trás das vitórias que ninguém vê. Um padrão invisível. Um código que não se ensina nas escolas, não se aprende nos cursos, e que poucos estão dispostos a decifrar. Mas aqueles que entendem, vivem em outro ritmo. Eles não correm, eles avançam com propósito. Não competem, eles constroem no silêncio. Não precisam provar nada, porque a vida deles já é a prova. E se eu te dissesse que esse código pode ser resumido em apenas 3 letras, 3 palavras, 3 forças: Deus, dinheiro, disciplina. Pode parecer simples, mas só quem já quebrou, caiu, e teve que se reconstruir do zero sabe o peso que essas palavras carregam. Deus como direção, dinheiro como meio, disciplina como ponte. Você pode trabalhar o dia inteiro, acordar antes do sol, dormir tarde, correr atrás. Mas se a base estiver errada, tudo desmorona no primeiro vento. É por isso que tem gente que conquista e perde, que começa com empolgação e termina esgotado, que diz que tem fé, mas vive ansioso, porque constrói sem fundamento, ora sem agir, corre sem direção, junta dinheiro sem propósito, tenta ser forte sem disciplina. E aí a vida vira um ciclo, começa com empolgação, tropeça na realidade, afunda na culpa e volta pro ponto de partida. Mas hoje, essa lógica vai quebrar. Esse vídeo não é para quem busca atalhos. É para quem tá cansado de andar em círculos. É para você, que sente que tem algo maior dentro de si, mas ainda não encontrou o ritmo certo, o chão firme, o motivo profundo. Hoje, você vai descobrir que o segredo não está em fazer mais, mas em alinhar. Porque a vitória de verdade não vem da sorte, vem da estrutura. E essa estrutura tem 3 colunas. Quando você alinha o espírito, a mente e a matéria, o invisível começa a trabalhar a seu favor. Você não precisa gritar. Você não precisa provar. Você só precisa alinhar. Então, antes de continuar, escreva aí nos comentários: quero viver pelos 3DS. Porque só quem decide viver com base vence com profundidade. Esse é o seu ponto de virada. E tudo começa agora. Não é sobre religião. É sobre direção. Você pode ter força, inteligência, dinheiro, diplomas, contatos. Mas se não tiver direção, tudo isso se transforma em confusão acelerada. Deus não é um detalhe da vida espiritual. Ele é o centro que dá sentido à vida como um todo. Quando Deus não está no centro, o coração se torna instável. As emoções governam, os impulsos dominam, e a mente vira um campo de batalha. A pessoa até conquista, mas perde a paz. Cresce por fora, mas afunda por dentro. É por isso que o primeiro D é Deus. Porque Ele organiza o que você não consegue controlar. Enquanto você tenta resolver as coisas à força, Deus quer te dar direção antes da solução. Muita gente ora pedindo portas abertas, mas Deus está tentando primeiro te ensinar a andar no caminho certo. Não adianta ter muitas oportunidades se você estiver emocionalmente desorientado. Não adianta multiplicar recursos se o coração está dividido. Sem Deus, a vitória vira prisão. A bênção vira peso. A conquista vira tédio. Deus não é um amuleto para os dias difíceis. Ele é o chão firme de todos os dias. E quando você o coloca no centro, uma reorganização invisível começa a acontecer. As prioridades mudam. As vozes internas se silenciam. O que parecia confuso começa a fazer sentido. Deus não tira você do deserto de imediato, mas Ele te dá a direção para atravessar com propósito. E isso muda tudo. Jesus não veio ao mundo apenas para nos dar uma crença. Ele veio nos devolver a direção original, um alinhamento entre o espírito, a mente e o propósito. Ele não prometeu conforto imediato. Prometeu presença constante. E é isso que sustenta quem vive pelos 3DS. Antes de qualquer coisa, Deus. Antes do plano, da meta, do dinheiro, da fama, da influência. Deus como raiz. Você quer estrutura verdadeira?
Comece pelo primeiro D. E se isso falou com você, escreve nos comentários. Deus é minha direção. Eu começo por Ele. Dinheiro não muda ninguém. Ele revela. Muita gente acredita que dinheiro é o problema. Mas a verdade é que o dinheiro é apenas uma lupa. Ele amplia aquilo que já existe dentro de você. Se você é generoso, com o dinheiro será ainda mais. Se você é egoísta, o dinheiro vai escancarar isso. Se você é desorganizado, o dinheiro vai desmoronar tudo ao redor. Por isso, o segundo D não é sobre ganância. É sobre consciência. Existe uma mentira disfarçada de humildade que diz: espiritualidade e prosperidade não andam juntas. Mas quem criou o ouro? Quem plantou os recursos no mundo? A Bíblia não condena o dinheiro. Ela condena o amor ao dinheiro, quando ele se torna ídolo, identidade ou motivo de orgulho. O dinheiro é neutro, mas ele carrega uma energia poderosa, a energia da expansão. Ele pode ser uma ferramenta divina ou uma arma destrutiva. Tudo depende de quem o segura. Você não precisa ter vergonha de querer prosperar. O problema não é desejar crescer, é crescer sem raiz. É por isso que o primeiro D é Deus, para que o segundo D não vire um veneno. Dinheiro sem propósito é desperdício. Dinheiro sem maturidade é armadilha. Mas dinheiro com alinhamento é semente de impacto. Você pode usar o dinheiro para alimentar sua vaidade, ou para abençoar famílias. Pode usar para fugir dos seus vazios, ou para cumprir seu propósito. E aqui vai uma verdade forte. Deus não tem problema com sua riqueza. O problema é quando sua riqueza te afasta de Deus. Se você aprender a ver o dinheiro como meio, e não como fim, ele nunca vai dominar seu coração. Quem vive pelos 3DS entende. Deus é o centro. O dinheiro é o servo. E a disciplina é o gerente. Agora me responde com sinceridade. O dinheiro que você quer está alinhado com o propósito que você carrega? Se sim, escreve aí nos comentários. O dinheiro está a serviço do meu propósito. Porque quando o segundo D se alinha com o primeiro, o terceiro começa a fazer sentido. Você pode orar com fé, sonhar alto, declarar promessas. Mas sem disciplina, tudo morre no campo da intenção. A disciplina é a ponte entre o que você crê e o que você vive. Ela não grita, não aparece, não precisa de aplausos. Ela age em silêncio, todos os dias, enquanto o mundo dorme, se distrai ou reclama. A maioria das pessoas ora por um milagre, mas vive sabotando o processo. Quer mudança, mas foge da constância. Quer resultado, mas não suporta a rotina. Só que bênção sem preparo vira peso. E promessa sem disciplina se transforma em frustração. A disciplina é o que dá forma à fé. Ela é o que transforma a revelação em fruto. Sem ela, até a presença de Deus pode ser mal interpretada como ausência, porque o coração se acostuma com o alto e baixo emocional, e perde a visão do processo. E sabe o que é mais impressionante? Disciplina não depende de motivação. Ela nasce da decisão. Tem dias que você vai estar cansado, confuso, desanimado. Mas quem vive pelos 3DS não depende do sentimento, ele depende da visão. Porque a disciplina é o que sustenta quando a emoção desaba. Ela organiza o tempo. Domina os impulsos. Protege as sementes. Silencia a pressa. Faz o invisível trabalhar a favor. Sem disciplina, até a oração perde potência, porque você ora pedindo força, mas age como quem já desistiu. Com disciplina, até os pequenos atos se tornam sagrados. A forma como você levanta, como você fala, como você cuida do seu corpo, do seu tempo, das suas finanças. Tudo isso passa a refletir um coração alinhado. E aqui vai uma frase que talvez te confronte. A diferença entre quem chega lá e quem desiste no meio do caminho não é talento. É disciplina. Por isso, o terceiro D é tão crucial. Ele não te leva mais rápido, mas te garante que você vai chegar. Se você entendeu isso, comenta aí. Minha disciplina é minha resposta diária à fé que carrego. Porque a fé começa na oração, mas floresce na prática.
Os 3DS não são apenas conceitos isolados. Eles se encaixam como engrenagens espirituais. Cada um atua em uma dimensão diferente da sua existência, espírito, mente e matéria, e quando você os alinha, algo extraordinário acontece. Você entra em coerência total. Deus age no espírito. É Ele quem dá sentido à sua existência, clareza nas decisões, paz no invisível. Sem Deus, a alma se torna um campo de guerra. Você pode até ter tudo por fora, mas viver perdido por dentro. O dinheiro atua na matéria. É com ele que você transforma ideias em impacto, visão em estrutura, sonhos em sustento. Sem dinheiro, muita gente espiritual vive limitada, paralisada, com medo de crescer, quando na verdade foi chamada para expandir o reino através da abundância. E a disciplina age na mente. Ela governa os hábitos, organiza o caos, bloqueia as distrações e molda sua identidade com consistência. Sem disciplina, a mente vira um campo vulnerável, sempre refém da vontade momentânea ou da pressão externa. Espírito, mente, matéria. Essas três dimensões estão em guerra quando você vive sem alinhamento. A mente quer descansar, o espírito quer crescer, o corpo quer prazer imediato. Você ora por algo, mas age contra o que pediu. Você sonha com estabilidade, mas vive em sabotagem. Você deseja romper, mas se alimenta do que te paralisa. Por isso, alinhar os 3DS é mais que uma prática, é uma reconfiguração da sua existência. Quando Deus é o centro, o dinheiro é santificado e a disciplina é fortalecida. Você passa a viver com direção, liberdade e firmeza. E aqui está o segredo. Quando o espírito está cheio de Deus, a mente se acalma. Quando a mente está disciplinada, o corpo obedece. E quando o corpo obedece, a realidade responde. É assim que a vida muda. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Se essa verdade te tocou, comenta aí. Eu alinho meu espírito, minha mente e minha matéria com os 3DS. Porque quando tudo se alinha, a vida entra em fluxo. E o que antes parecia travado, começa a destravar sem esforço forçado. Se prepare, quando você decide alinhar os 3DS, você automaticamente se torna uma ameaça para o sistema. Porque quem vive com Deus no centro, o dinheiro como ferramenta e a disciplina como estilo de vida, desestabiliza um mundo que se alimenta de caos, distração e impulsividade. Você vai perceber que a resistência não vem só de fora. Ela começa dentro. Vão surgir pensamentos de desistência. Vão vir dias de dúvida. Gente próxima pode não entender. Ambientes antigos vão te chamar de estranho. E o mundo vai tentar te convencer de que vale mais a pena ser rápido do que ser constante. Mas escuta, nem tudo que é barulhento é poderoso. E nem todo silêncio é fraqueza. A disciplina que você construiu em secreto vai ser sua proteção quando os ataques vierem. A presença de Deus que te sustentou no escuro vai ser sua firmeza quando os ventos soprarem. E o dinheiro que você usa com propósito vai ser escudo contra manipulação e dependência emocional. O mundo vai tentar te derrubar, sim. Mas você não vive mais pelos impulsos. Você vive pelo alinhamento. É no silêncio que você é testado. É na dor que sua fé é refinada. É no cansaço que sua disciplina se mostra verdadeira. Você não precisa provar nada. Não precisa gritar suas vitórias. Não precisa se justificar para quem não entende o processo. Sabe por quê? Porque quem vive pelos 3DS não convence, ele testemunha. Não argumenta, ele inspira. Não se perde, ele continua. E continuar, às vezes, é a maior forma de resistência. Enquanto o mundo muda de opinião toda semana, você permanece. Enquanto outros desistem no meio, você segue firme. Enquanto todos esperam um cenário perfeito, você já está plantando. E isso incomoda. Mas não se preocupe em agradar quem vive na distração. Se preocupe em honrar aquele que te deu direção. Se essa palavra foi para você, comenta aí. Eu continuo, mesmo quando o mundo tenta me parar. Porque viver pelos 3DS é isso. É andar em silêncio, mas com o céu inteiro te empurrando para frente. Você não está aqui por acaso.
Há padrões na sua história que precisam ser quebrados. E os 3DS são mais do que uma filosofia de vida, são o código espiritual e mental que rompe ciclos e reescreve destinos. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como: dinheiro não é pra gente como a gente. Disciplina é coisa de gente fria. Deus? Eu creio, mas não vejo mudança. Essas frases moldaram sua mente. Elas formaram um ciclo. E o ciclo virou rotina. A rotina virou identidade. E a identidade virou prisão. Mas quando você ativa os 3DS de forma consciente, algo acontece. Você começa a viver em outro nível de consciência. Você entende que Deus não é um conceito, é presença. Que dinheiro não é um vilão, é um amplificador. E que disciplina não é castigo, é liberdade. Nesse novo nível, você já não reage como antes. Você para de repetir os erros da sua família. Você deixa de aceitar a mediocridade como padrão. Você se recusa a ser mais um produto do ambiente onde cresceu. A mudança verdadeira nunca começa fora. Ela começa quando você decide parar de repetir. E começa a escolher conscientemente viver diferente. É aqui que os ciclos quebram. É aqui que os pactos emocionais com a escassez, com a preguiça e com o medo são anulados. É aqui que você assume o volante do próprio destino, com Deus como GPS, disciplina como combustível e o dinheiro como estrada. E o mais bonito, quando você muda, o ambiente muda. Sua família sente. Seus filhos percebem. Sua rotina responde. A bênção que parecia travada, começa a fluir. Porque você não está mais operando no modo sobrevivência. Você está vivendo com direção, propósito e estrutura. E se essa palavra está ativando algo dentro de você, declara aí nos comentários. Eu rompo ciclos e reprogramo meu destino com os 3DS. Não importa onde você começou. Importa o que você escolhe a partir de agora. Agora eu preciso que você seja brutalmente honesto consigo mesmo. Você conheceu os 3DS. Você entendeu a força de cada um. Mas a pergunta que realmente transforma é: qual desses DS você tem ignorado? Talvez você tenha fé, ama Deus, ora todos os dias. Mas sua vida financeira está travada porque você ainda tem crenças limitantes sobre prosperidade. Você se sabota, tem medo de crescer, ou se sente culpado por desejar mais. Ou talvez você corra atrás do dinheiro, trabalhe duro, estude, se dedique, mas vive espiritualmente seco. Sua alma grita por direção. A conta bancária até cresce, mas o coração continua vazio. E pode ser que você tenha fé e até uma boa condição, mas não tem disciplina. Tudo que você começa, abandona. Tudo que você sonha, não executa. Você vive no campo das intenções, mas não colhe porque não persiste. Esse desafio é direto. Sem os 3DS alinhados, a vida trava em algum ponto. Um D faltando é como uma perna quebrada numa mesa. Tudo balança, tudo perde equilíbrio. Não adianta orar sem agir. Não adianta trabalhar sem direção. Não adianta querer muito e fazer pouco. E aqui vai uma verdade que dói, mas liberta. Deus não vai fazer por você o que Ele te deu força para construir. Você foi criado à imagem dele. Você carrega poder criativo, autoridade e potencial. Mas precisa escolher alinhar. Por isso, eu te convido agora a fazer uma autoavaliação. Respira fundo. Pensa com sinceridade. Qual D está faltando na minha vida? Qual área eu tenho negligenciado? O que eu preciso realinhar, começar ou abandonar? Porque a transformação começa com consciência. E a consciência leva à decisão. E a decisão te coloca em movimento. Você não precisa esperar cair para mudar. Você só precisa ser honesto e agir. Chegou o momento de parar de consumir conhecimento e começar a viver uma nova identidade. Você entendeu. Deus é a direção que organiza o espírito. O dinheiro é a ferramenta que amplia a matéria. E a disciplina é a ponte que estrutura a mente. Mas agora, mais importante do que saber, é viver. Porque o mundo não precisa de mais vozes que dizem:
Ele precisa de vidas que mostram. De pessoas que não se explicam, se expressam através da coerência. Quem vive os 3DS não precisa de palco. Sua rotina fala por ele. Sua paz incomoda os ansiosos. Sua firmeza silencia os que duvidaram. Você não precisa mais provar. Não precisa mais correr atrás de aprovação. A sua vida vai falar por você. Mas para isso, é preciso decidir. Não é sobre perfeição. É sobre posicionamento. O legado começa com uma escolha simples e profunda. Eu caminho com Deus no centro, o dinheiro a serviço e a disciplina como base. Essa frase não é só um comentário. É uma semente. É um decreto. É uma aliança com a nova versão de quem você está se tornando. Então escreve aí agora. Eu caminho com Deus no centro, o dinheiro a serviço e a disciplina como base. E não esquece, declara isso com o coração, com intenção. Porque palavras têm poder. E quando sua identidade muda, tudo ao seu redor começa a responder. Você não é mais um espectador da própria vida. Você é o arquiteto do seu destino, fundamentado em Deus, operando com sabedoria e avançando com constância. Esse é o legado dos 3DS. E se essa mensagem te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que está quase desistindo. Alguém que precisa lembrar que não é tarde para alinhar. Alguém que só precisa de direção, estrutura e fé praticada. Você não está sozinho. Você está alinhado. E o céu inteiro está se movendo com você.